Olá, hoje falaremos sobre redenção. Sabe aquela virada de roteiro no seu filme favorito? Quando o vilão, nos últimos momentos, faz algo heróico e muda tudo. Aquele momento que nos arrepia e que nos faz pensar: uau, por isso eu não esperava. Pois bem, agora imagine se eu lhe dissesse que a história mais contada do Ocidente, a Paixão de Cristo, está repleta dessas reviravoltas, cheia de vilões que, contra todas as probabilidades, encontraram um final surpreendente. Não estou falando apenas daquilo que está escrito nos Evangelhos. Estou também falando de lendas, tradições e histórias sussurradas ao longo dos séculos, que revelam um desejo profundo da humanidade por uma segunda chance para todo mundo. Comecemos com os mais famosos. O Bom Ladrão. A tradição popular deu a ele um nome: São Dimas. Ele está lá, na cruz, ao lado de Cristo. Um criminoso condenado, alguém que, para ser sinceros, não chegou ali por ter um histórico de boas ações. E mesmo assim, com uma única frase de arrependimento, ele recebe a promessa do paraíso. Ele pega literalmente o último trem para a salvação. É uma história poderosa que nos é contada diretamente pelos Evangelhos. Ao lado dele, temos outra figura, o centurião romano. A tradição o chama de Longuinho. Ele é o soldado que com sua lança perfurou o lado de Cristo para confirmar sua morte. Um ato brutal, o selo final de uma execução cruel. Ele provavelmente estava entre os que zombaram, cuspiram e açoitaram em Cristo momentos antes. Mas então, o céu escurece, a terra treme e ele olha para o homem na cruz e declara: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Naquele instante, a lança que perfurou se torna a lança que viu a luz. Longuinho, o executor, se torna uma testemunha. E, segundo a tradição, ele se converte, se torna um santo e um mártir da fé que ele mesmo tinha ajudado a perseguir. Até aqui, tudo bem. São personagens que os próprios evangelhos colocam em uma luz de redenção no último minuto. Mas a tradição popular não parou por aí. Ela foi ousada. Ela foi atrás dos peixes grandes, dos arquitetos da condenação de Cristo. Falemos primeiro de Caifás, o sumo sacerdote. Nos evangelhos, ele é o cérebro por trás de tudo. É ele quem declara que é melhor que um homem morra pelo povo. Ele é o manipulador, o político implacável que vê em Cristo uma ameaça ao seu poder. As lendas que surgiram ao longo dos séculos pintam um retrato ainda pior. Dizem que Caifás era um invejoso, que seguia Jesus desde o início da sua pregação, não para aprender com ele, mas para encontrar uma desculpa para matá-lo. Com certeza, um vilão de primeira categoria. Mas, em uma antiga lenda síria, registrada pela primeira vez em 1222, algo inacreditável acontece. Caifás, depois de tudo, se arrepende. Ele se converte, ele acredita. E após um longo período de penitência, ele não apenas entra para a igreja, ele se torna um sacerdote cristão. A lenda diz que ele terminou seus dias como um missionário, morrendo em terras distantes para espalhar a fé naquele que ele mesmo condenou à morte. O homem que presidiu o julgamento mais infame da história
termina a vida pregando a misericórdia do julgado. É uma reviravolta digna de um filme épico e mostra como a fé popular se recusava a acreditar que alguém pudesse estar completa e irremediavelmente condenado. Existia uma força na devoção das pessoas que lutava e rezava para salvar até mesmo aqueles que eram insalváveis. Mas se a história de Caifás nos surpreende, precisamos nos segurar na cadeira para o nosso próximo personagem. E estamos falando de Pôncio Pilatos. A maioria das lendas, é verdade, o condena ao inferno. A imagem clássica é a de um homem atormentado para sempre por sua decisão, ou melhor, por sua falta de decisão. Ele viu a verdade, a reconheceu, mas não teve a coragem de defendê-la. Porém, e este é um porém gigantesco, em algumas das tradições cristãs mais antigas do mundo, a história é completamente diferente. Na Igreja Copta do Egito e na Igreja Ortodoxa Etíope, Pôncio Pilatos não é um vilão. Ele não está condenado. Pôncio Pilatos é um santo. Isso mesmo, um santo, com direito à festa litúrgica no calendário no dia 25 de junho, onde ele é celebrado junto com sua esposa, Cláudia Prócula, que, segundo o Evangelho, o avisou para não se meter com aquele justo. Como isso será possível? Como o homem que lavou as mãos se tornou um santo mártir para milhões de cristãos? A chave para entender a santidade de Pilatos está em um texto apócrifo, um livro não oficial chamado Paradosis Pilati, ou A Entrega de Pilatos. E o que ele nos conta é um verdadeiro drama. A lenda diz que, anos após a crucificação, a fama de Jesus ressuscitado se espalhou pelo império. O imperador de Roma, provavelmente Tibério, ouve falar deste Nazareno que foi executado e que agora, misteriosamente, anda por aí vivo. Ele fica furioso com o governador da Judéia, que permitiu tal bagunça, e manda prender Pilatos. Pilatos é levado a Roma acorrentado. Ele é colocado diante do imperador, que o acusa do crime mais bizarro que um governador romano poderia cometer: ter matado um deus. E ali, diante do poder imperial, Pilatos desmorona. Ele chora, grita seu arrependimento, confessa que foi coagido, que sabia da inocência de Jesus e implora por perdão. O perdão do imperador não vem. A sentença é a morte. Pilatos é levado para ser decapitado. Mas enquanto ele se ajoelha, esperando o golpe final, algo acontece. Ele ouve uma voz vinda do céu. É a voz de Cristo que lhe diz: todas as gerações te chamarão de bem-aventurado, porque em teus dias se cumpriram as profecias sobre mim. E mais, a voz promete que no fim dos tempos, no juízo final, Pilatos estará ao lado de Cristo para ajudar a julgar as 12 tribos de Israel. No instante em que o carrasco corta sua cabeça, anjos descem do céu e a levam consigo. Sua esposa Cláudia, ao ver essa cena, morre de alegria e é enterrada ao lado dele. É uma história impressionante, não é? Ela transforma Pilatos de um burocrata covarde em um mártir cristão, cuja fraqueza foi o instrumento para o cumprimento do plano divino. É uma teologia complexa e fascinante, nascida no coração do povo. Mas agora vamos um passo ainda mais fundo. Vamos falar sobre o nome que é o próprio sinônimo de traição. O abismo da maldade na história da paixão, Judas Iscariotes.
Será que a tradição popular ousou tentar salvar até mesmo Judas? A resposta é sim. E a história é a mais trágica de todas. Em uma antiga lenda da igreja etíope, o arrependimento de Judas é imediato e profundo. Assim que ele percebe o horror do que fez, ele não vai se enforcar. Em vez disso, ele corre desesperado até o pé da cruz. Em lágrimas, ele implora o perdão de Jesus. E Jesus, em sua infinita misericórdia, o perdoa. Sim, ele perdoa Judas, mas lhe dá uma penitência. Ele deveria ir para o deserto e rezar para expiar a sua culpa. Judas então obedece, mas no deserto ele não está sozinho. Satanás aparece para ele, com ameaças e ruídos aterrorizantes, e exige que Judas se prostre e o adore para salvar sua própria vida. Judas, em pânico, confuso e quebrado, cede. Ele se prostra diante do mal. E no momento seguinte, o arrependimento o atinge pela segunda vez, como um raio. Ele percebeu que havia cometido um pecado ainda mais grave. Desesperado para encontrar Jesus novamente e pedir perdão por essa nova falha, ele pensa: Jesus já morreu. O jeito mais rápido de encontrá-lo agora é me juntando a ele no além. E então, ele se mata. Mas dessa vez, ao encontrar Cristo no outro mundo, a resposta é diferente. Jesus, com uma tristeza infinita, balança a cabeça e lhe diz que agora era tarde demais. Tudo poderia ter sido perdoado, até mesmo a traição original, mas não a adoração a Satanás, e pior ainda, o ato final de desespero. Tirar a própria vida, o que significava a recusa em acreditar na possibilidade de um novo perdão. Judas chegou muito perto, incrivelmente perto, e ele caiu a poucos metros da linha de chegada. Bom, o que todas essas histórias nos dizem? De Dimas a Longuinho, de Caifás a Pilatos, e até mesmo a quase salvação de Judas? Elas nos dizem que, para as gerações de fiéis que contaram e recontaram essas lendas, a misericórdia de Deus era uma força tão avassaladora, tão radical, que podia alcançar os cantos mais escuros da alma humana. Elas refletem uma teologia da esperança, uma recusa em aceitar que qualquer pessoa esteja definitivamente perdida. E essas não são apenas histórias curiosas, são janelas para o coração humano, que mesmo diante do pior dos vilões, insiste em procurar uma faísca de luz, uma possibilidade de redenção. E essa talvez seja a lição mais poderosa e duradoura de todas.